Na hora que a gente entra nesse grupo aí entre 7 e 10 anos, pessoal, todo aquele repertório que eu construí, eu vou agora combinar tudo isso e formar a frase, entendeu? Então, nesse momento agora, é um momento de combinar habilidades motoras. É o momento que, por exemplo, se na fase anterior a criança corria e saltava, agora ela vai correr mais saltar. Então, você não vai mais ver aquela criança que corre, para e salta, né? Isso é tão comum a gente ver em aulas de ginástica artística, em aulas de atletismo, enfim. Ela vai aproveitar essa corrida para se impulsionar no salto, né? Então, imaginem todas essas possibilidades aí de frases motoras. É agora que acontece. A gente chama esse momento de fase motora, na verdade, de momento transitório, né? O estágio de transição da fase motora especializada. Agora, essas crianças já podem participar de modalidades, enfim, elas já podem ser cobradas do ponto de vista da eficiência do movimento, porque uma vez que ela já construiu todos os pedaços que compõem o corpo dela, esse corpo agora está representado no cérebro dela perfeitamente. Então, ela tem no cérebro a imagem construída de todos os micro pedacinhos que compõem esse corpo, desde que ela tenha vivido bem esse corpo, tá? Por isso que é tão importante construir esse repertório na fase anterior. Nesse momento, eu consigo corrigir, porque esse braço não é mais um bloco. Esse braço é um braço com vários outros pedaços. Esse tronco é um tronco que tem uma cintura escapular e uma cintura pélvica, e que uma coisa está dissociada da outra, né? Não vem mais um tronco todo, enfim, né? O segmento inferior é a mesma coisa. Então, a gente já consegue corrigir. Uma coisa importante aqui é o seguinte, esse momento a criança adquiriu, a gente chama de esquema postural. Esquema postural é a imagem mental que eu tenho representada no meu cérebro de todos os pedaços que compõem o meu corpo, mas essa imagem mental, gente, ainda é estática, tudo bem? Esse corpo, eu ainda não tenho a representação dele em movimento no meu cérebro, então eu ainda não consigo trabalhar de forma antecipatória com ele. Imaginar uma ação motora e depois reproduzir essa ação motora. Eu realizo. Esse corpo antecipatório, a gente vai trabalhar com ele na adolescência, na fase seguinte. Porque nesse momento da vida agora, se a gente for pensar em termos de inteligência, essa inteligência é uma inteligência que a gente chama de inteligência conceitual. Então, essa criança, ela opera, mas só em cima de conceitos que ela conhece, só em cima daquilo que a gente chama de concreto, né? Situações que ela já vivenciou, situações que são conhecidas. Eu sempre dou esse exemplo, pega um problema de matemática para essa criança nesse Fundamental 1, o problema é assim, sei lá, eu fui até a padaria e comprei 5 pães, um pão caiu no chão, com quantos pães eu fiquei? Então, a criança conhece o caminho até a padaria, conhece o padeiro, conhece o pão, ela faz a conta, 5 menos 1 é igual a 4. Se você quiser que ela, para resolver um outro problema, que ela simplesmente faça uma conta de subtração, mas você apresentar, contextualizar no enunciado desse problema, por exemplo, uma distância interplanetária, ela não realiza o problema. Ela lê aquele enunciado do problema e não consegue transferir aquilo, tá? Porque ela nunca viajou para a Lua, enfim, nunca viajou para outro planeta. Então, assim, ela opera em cima de situações que ela conhece. Essa é a inteligência nesse momento da vida. Do ponto de vista social, a gente chama esse momento de diferenciação. Então, olha só, ela era egocêntrica na fase anterior. Agora, ela deixou de ser egocêntrica, ela consegue se diferenciar do outro e ela começa a querer cooperar do ponto de vista moral, que é tentar se colocar no lugar do outro. Isso já está claro? Não. Isso vai se consolidar depois, lá na fase de adolescência. Mas agora ela começa a buscar essa intenção de cooperar. Como é que a gente observa isso? Na hora que a gente está, por exemplo, nos jogos coletivos, você colocou uma regra, um jogo está rolando, e o que eles adoram falar? É injusto, isso é sacanagem, isso é injusto, você está roubando, eles falam, né? Na hora que eles estão passando essa informação para vocês, o que eles estão falando? Olha só, eu quero entender para que essa regra serve, mas eu não entendo. Então, como eu não entendo, eu entro em conflito. E aí a gente tem que tentar contextualizar, porque a inteligência dessa criança nesse momento é conceitual.
Na fase anterior, é inimaginável a criança falar para você, você está roubando, é injusto. Isso não está na fala dela, porque ela não para pensar sobre o porquê da regra, ela tende a seguir. Nesse momento, não. Ela quer entender da onde que aquela regra surgiu, por que aquela regra está lá. E é por isso que tem tanto conflito em jogo coletivo nesse momento. E aí tem professor que fala assim, eu não vou dar competição. Gente, olha só, a competição é super necessária, a competição é super do bem. Porque a competição apresenta para a criança uma ideia assim, que olha, eu posso me frustrar e eu preciso me reinventar. E nada melhor do que esses jogos, do que essas experiências para apresentar para a criança a frustração. Muito prazer, eu sou a frustração, né? Agora, como a característica dessa fase são esses conflitos que vão aparecer, porque a criança ela ainda não está madura para entender o motivo daquela regra, mas ela está se sensibilizando para aquilo, você precisa reservar um bom tempo da sua aula para contextualizar, para fazer os combinados, para explicar o porquê daquilo, né? Então dá trabalho, mas é muito legal. Por que a competição não deve entrar na fase anterior? Porque ela é do mal? Não, porque a criança não entende. Porque justamente como ela é muito egocêntrica na fase anterior, não faz o menor sentido para ela você colocar uma bola e fazer todo mundo dividir a bola com ela. Ela não tem essa ideia de time, de equipe. Ela é egocêntrica, então ela vai disputar a bola com um membro da própria equipe dela. Nesse momento, entre 7 e 10 anos, não tem problema nenhum. Agora, a dica que eu coloco é assim, coloque poucas regras, entendeu? Primeiro, para você dar conta que essas regras vão ser seguidas e para que, de verdade, aquilo seja positivo do ponto de vista da aprendizagem sobre aquelas regras. Se a gente coloca muitas regras, são tantos conflitos que aparecem que aí eu meio que deixo rolar, porque senão o jogo não acontece. E aí a gente confunde, a gente não ajuda em nada. Se a gente for pensar do ponto de vista afetivo, nesse momento a criança ela começa a ter um controle maior sobre as próprias emoções dela. Então você começa a conseguir apontar, olha, você está sentindo raiva, é normal sentir raiva, né? Mas como é que a gente manifesta essa raiva? Como que a gente controla essa emoção que você está tendo, né? Então ela começa a interpretar melhor essas emoções. Tudo bem, gente? Acho que esse momento aí da vida que eu queria passar para vocês de uma forma bem resumida é isso. Aí, assim, fiquei super à vontade para perguntar, porque eu sei que vocês recebem crianças nesse grupo etário, né? Então, a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso. Na verdade, a partir de 5 anos, alguns professores já têm, né? Eu falei de uma maneira geral, a partir de 5, a grande maioria, mas uma ou outra modalidade a gente tem a partir dos 5 anos também. Então, até que dava para conversar um pouquinho antes. Tem uma pergunta aqui da Glaucimar, ela trabalha com vôlei, né? O competitivo da cidade. E ela pergunta para você, Cláudio, o seguinte: para fazer uma seletiva de atletas para algum esporte, tem uma forma, um questionário ou movimentos que podem identificar esse histórico corporal? Tem algum tipo de indicativo de teste, de avaliação física que você faz para saber como é que estava esse histórico antes? Gente, olha só, fazer seletiva com essa faixa etária eu não indicaria. E eu vou explicar para vocês por quê. Já vou antecipar o próximo grupo etário, não tem problema. As crianças nessa idade, elas são muito parelhas, meninos e meninas. Você não vê muita diferença do ponto de vista sexual. O desempenho delas, se forem crianças que são assim sempre muito expostas, enfim, a diversas habilidades motoras, você vai ver um desempenho muito parecido. Às vezes tem uma aqui que tem um corpo mais organizado, outra lá tal, mas não vai ter muita diferença. Do ponto de vista de eficiência, você vai ter uma diferença enorme no período pós-pubertário. Porque o que acontece? Na hora que essa molecada, né, chega na adolescência, aí você tem diferenças sexuais gritantes. Porque os meninos, na hora que eles começam a secretar a testosterona, eles ficam muito mais fortes que as meninas, consequentemente muito mais ágeis, muito mais velozes, muito mais resistentes, e a composição corporal ela é toda alterada. De tal forma que a menina, no final dessa fase pubertária aí,
muitas vezes ela tem o dobro de tecido adiposo dos meninos, tá? Então, você vai ver meninos mais definidos, enfim. As meninas, por outro lado, elas vão ganhar mais tecido adiposo, né? Elas vão ficar mais pesadas. O VO2 delas, por exemplo, vai ficar 75% em relação ao VO2 dos meninos. Então, vocês vão começar a observar grandes diferenças sexuais. No desempenho, o que acontece? As crianças vinham aí nessa fase até os seus 8, 9 anos mais ou menos, num ritmo de crescimento dessa infância entre 5 e 10 centímetros por ano. Era mais ou menos esse ritmo de crescimento. Então, a cada ano, a criança crescia entre 5 e 8, mais ou menos, né? 5 e 8 centímetros. Na hora que ela chega no estirão, e aí qual é o problema? Você não tem uma idade certa. Cada criança, nessa fase entre 11 e 14 anos, você vai ter desde aquele menininho com a voz fininha e pequenininho, até aquele moleque que cresceu pra caramba, já com a voz toda grossa, com uma série de caracteres sexuais secundários, mas que pouco diz para você, porque aquele outro ainda nem chegou no estirão. Então, na hora que ele chega nessa fase pubertária aí, esse ritmo de crescimento, que era entre 5 e 10, ele vai para 15 a 20 por ano. E esse estirão, na verdade, ele não é uniforme. Então, você começa primeiro a crescer pelas mãos e pés. Eu lembro, meu filho com 10 anos de idade, ele já calçava 43. Era a coisa mais esquisita do mundo, porque ele era pequeno. Hoje ele é bem alto, o pai dele tem 1,90 m, meu marido tem 1,90 m, então ele ficou alto. Mas ele demorou muito para entrar no estirão. Ele entrou no estirão, eu acho que perto dos 14 anos. Então ele era o mais alto da classe, de repente ele ficou mais baixo da classe. E parecia o sapato do Ronald McDonald, sabe? Ficava aquele sapato gigante assim, desproporcional. Então primeiro cresce mão e pé. Depois é uma fase muito engraçada que cresce braço e perna. E aí a criança parece um pernilongo, assim, fica aquela perna grandona. E o tronco, ele pode crescer até os 21 anos de idade. Então, isso é tudo desproporcional. É por isso que o adolescente, literalmente, ele tropeça no próprio pé. Porque, na verdade, aquele corpo que ele tem representado no cérebro dele, na hora do estirão, ele tem que ser atualizado. Então, esse adolescente tem que continuar se movimentando o tempo inteiro. Na hora que esse moleque está nessa fase, todos os parâmetros dele de aptidão física vão melhorar pra caramba, né? Porque o que acontece? Da mesma forma que você tem esses segmentos corporais crescendo, você vai ter, por exemplo, os vasos sanguíneos também crescendo, o coração dobrando de tamanho, os pulmões crescendo. Então, não tem como eu ter, por exemplo, como comparar crianças em momentos, do ponto de vista cronológico, no mesmo momento, mas do ponto de vista do desenvolvimento aí, dessa fase puber, enfim, em momentos totalmente diferentes, entendeu? Essa que é a grande questão. A menina, depois que menstrua, muda tudo nesse corpo também, né? Ela ganha muita massa adiposa e tal. Então, eu acho muito complicado você fazer seletiva nesse momento da vida. Essas seletivas, para mim, elas fazem sentido mais para frente. Aí eu estou falando mais para frente mesmo, depois dos 18, 19 anos, quando essa história... Na verdade, essa história nem terminou, né? Eu vejo meu filho acabou de fazer 18 anos, ele continua crescendo. Você pode crescer, claro, num ritmo menor até os 21 anos, né? Então, é complicado. Se vocês quiserem referências, olha, deixa eu ver o quanto esse corpo é organizado. Aí, tudo bem. Aí você tem alguns protocolos muito bacanas que você consegue classificar essa criança do ponto de vista das habilidades motoras básicas dela. Então, em que momento que ela está? Claro que quanto mais organizado for esse corpo, melhor ela vai combinar essas informações depois, né? Então, quer dizer, a tendência é que ela, sei lá, por exemplo, rebater, que ela tenha muito mais facilidade para aquilo. Então, assim, avaliações para habilidades motoras básicas, elas são interessantes, mas avaliações com parâmetros de aptidão física, você tem um grupo muito, muito, muito heterogêneo nesse momento. Então, elas são um pouco preditivas de sucesso, entendeu? Não dá para saber muito bem o que vai acontecer.
Não sei se eu ajudei ou só compliquei. Cláudia, então pensando em seletiva, pelo que fazendo um resumo, se a gente pudesse resumir, na sua opinião, pensando em seletiva, não se devia ser feita nem na adolescência, você falou 18, 19 anos, né? Porque é muito comum, se a gente for quem trabalha com esporte competitivo abre lá uma peninha no começo do ano, faz-se lá uma série de exercícios, enfim, arremessa, enfim, cada esporte com o seu, né, o seu fundamento, avalia-se os fundamentos. Então, o que você está dizendo é que, através dessa avaliação de fundamentos, não necessariamente a gente garante uma avaliação da melhor forma possível, seria isso? Não. A avaliação de fundamento, ela vai te dizer se aquele corpo é organizado ou não. Entendeu? O protocolo do que ela devia estar naquela faixa etária. Isso. Agora sim, força, resistência muscular, resistência aeróbia, muda muito. E pode mudar naquele ano, de uma hora para outra. Você avaliou aquele adolescente no começo do ano, no final do ano ele pode estar 20 centímetros mais alto e muito mais forte, entendeu? Então, eu não sei, eu acho complicado. Eu entendo o que vocês têm que fazer, juro que eu entendo. Eu iria mais no sentido de observar o quão organizado é aquele corpo, entendeu? Então, do ponto de vista técnico, como é que ele te entrega a técnica. Mas essa parte de parâmetros, assim, de eficiência do ponto de vista de aptidão física, você não... é outro grupo, quando termina o ano é outro grupo. Vai ter adolescente que vai ser igualzinho, que não vai ter nem entrado na fase de estirão ainda. Vai ter adolescente que vai ser assim, ele teve estirão antecipado, então ele está muito melhor que os outros, só que ele parou. E aí aquele moleque que nem entrou ainda, depois ele ultrapassa ele. Então é muito complicado a gente fazer seletiva nesse momento, onde cada um vai entrar nessa fase pubertária em um momento, assim. É difícil mesmo. E essa diferenciação, por exemplo, entre meses e entre começo do ano, final do ano, enfim, ela não é tão gritante na parte das habilidades quanto na parte das capacidades, né? Isso, exatamente. Ele vai mudar tanto assim a habilidade dele do começo do ano para o final, quanto ele pode mudar capacidade aeróbia, flexibilidade. Ele vai mudar o desempenho. Então, por exemplo, se a gente está falando de um teste de velocidade, né? A gente espera que sim, que ele se torne muito mais veloz, né? Se a gente está falando de um teste de força, a mesma coisa. Mas a parte técnica, eu investiria na parte técnica, entendeu? Ok, tá respondida, Glaucimar. Tudo bem? Responde? Então, tá bom. Bom, Cláudia, você já entrou na parte da adolescência, então aí, teoricamente, o nosso quarto bloco já está inaugurado, certo? Tudo bem? Certo. Deixa eu só falar uma coisinha, bem pequenininha dessa parte de adolescência, tá? Que esse corpo agora, lembra que eu tinha falado da questão de trabalhar com corpo antecipatório? Então, nesse momento agora, eu construí na minha cabeça, no meu cérebro, esse esquema corporal, que é a noção desse corpo em movimento, porque agora esse moleque trabalha com hipóteses, né? Ele tem essa perspectiva do que pode acontecer. Agora, se eu não atualizar, se eu não continuar trabalhando com esse corpo, a informação que o meu cérebro vai processar é daquele corpo antes da puberdade, entendeu? Então, assim, é fundamental que a gente continue trabalhando com esse corpo na adolescência, para esse cérebro ser atualizado. Tudo bem? Senão ele continua com aquelas referências lá da infância. E aí o adolescente tropeça no pé, começa a derrubar tudo que vê pela frente, tá? Cláudia, quando você estava falando de crianças nessa segunda infância, né, o Wagner colocou uma questão aqui, porque você trouxe a questão da competição, né, que não dá para não fazer a competição, a competição ela é inerente, ela faz parte. Aí o Wagner coloca assim, ó, competição sim, mas sempre com regras adaptadas. Então, competições maiores com alto rendimento, não? Os maiores com alto rendimento. Eu acho melhor o Wagner liberar o microfone dele, porque eu também fiquei na dúvida do que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer crianças pequenas competindo como se fossem em alto rendimento. É isso, Wagner, que você está tentando dizer? Oi, Cláudia, sou eu, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Porque eu concordo com você e está dentro desse projeto de trabalho. Eu lido com artes marciais, por exemplo. Então, o que eu quis dizer é assim, alto rendimento não. Nós fazemos no judô festivais, onde as crianças brincam, histórias contadas.
não só artes marciais, mas quando esporte que tem corpo a corpo, o risco de machucar é muito grande. Então, quando eu falei alto rendimento, que a gente vê criança de 7, 8 anos participando do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro para Sub-9, e eu acho um absurdo. Então, achei legal quando você adaptar. Não tem vantagem nenhuma nisso, né? Qual é o sentido de você expor essa criança a essa situação? Não tem o menor sentido. Quando a gente está falando de competição, a gente está falando de jogos competitivos, porque a gente tem os jogos cooperativos, né, onde você não vai ter placar, a ideia, enfim, é que um coopere com o outro, e os jogos competitivos. Os jogos competitivos, eles são fundamentais. Agora, você colocar essa criança numa situação de competição, federar essa criança com 7, 8 anos, gente, o que aquilo vai trazer de benefício para ela, né? Qual é o sentido daquilo? Não vejo sentido. Eu acho que festivais, nesse momento, são fundamentais. E são fundamentais até porque é um momento de muita exposição. Então, na hora que eu estou exposta, com plateia, enfim, é um desafio que eu preciso vencer. E eu acho que aquele desafio já está legal, aquela régua já está legal, né? O desempenho, vamos deixar para o momento que ela consegue entregar desempenho para mim, que é lá na adolescência, mais para frente. Antes disso, é hora de todo mundo apresentar, é hora de todo mundo viver aquele momento, né? E a competição está restrita a situações de jogos, onde eu consigo, como professor, manipular as regras. Porque a grande dica é essa, é como é que eu manipulo aquelas regras para que elas sejam adequadas para aquele grupo etário. E se a gente for colocar aquela criança em situação de competição, de campeonato mesmo, nada daquilo vai ser manipulado. Aqueles campeonatos, eles simplesmente reproduzem regras que são oferecidas. O que eles fazem? Eles dão um nome para a categoria, né? E pouquíssimas adaptações. Quais são as adaptações na distância, no tempo, mas a regra é igual. E a criança não dá conta daquilo. Então, eu acho que, assim, quando eu falei de competição, são jogos competitivos pedagógicos. E quando eu estou dizendo de pedagógicos, quer dizer que eu tenho um mediador, que é o professor, que faz todas as adaptações necessárias para respeitar essa fase do desenvolvimento, coisa que não é possível no esporte de alto rendimento. Não sei se ficou claro agora, sim? Eu acho que é importante, Cláudia, quando você traz isso, a gente lembrar que quando a gente fala em festival, fica uma certa nuvem assim no senso comum de que não importa se ganha, se perde, não tem problema, o importante é participar. E não é isso, né, Cláudia? Não é isso, porque fica assim, não, a gente vai fazer festival, todo mundo vai, todo mundo joga, não importa quem ganha. Eu dou medalha para todo mundo, né? Na hora que eu dou medalha para todo mundo, eu chamo de festival. Todo mundo ganha a sua medalha, mas, gente, não é verdade, porque o moleque que ganhou todos os jogos, ele vai sofrer. Sim. E como é que você lida, você como professor, como é que você prepara a sua equipe para o que vem? Que pode ser ganhar tudo, que pode ser perder tudo, que pode ser ganhar um e perder outro, né, Cláudia? Eu acho que é importante ficar no festival, né? Fica passando assim, não tem problema, vai lá, brinca, o importante é participar. Não é? O festival, na verdade, ele demanda toda uma preparação pedagógica mesmo. É um outro momento, é um outro evento. Não é a reprodução de um campeonato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, assim, são jogos adaptados, regras adaptadas. O festival demanda, por exemplo, uma questão que eu acho que é fundamental, que é, de repente, uma reunião prévia com os pais a respeito de como eles devem se comportar, por que a gente tem que fazer aquilo. Então, é um momento que demanda diálogo, sabe? É um momento de aprendizagem, não é um momento onde eles vão ser expostos para que eles vençam o outro, que também é necessário, mas no momento certo, né? Na hora que eles conseguem dar conta e que aquilo faça sentido para eles. E foi legal você ter trazido essa questão dos pais, né? De fazer esse bate-papo com os pais, até pela expectativa que eles têm, né? Porque Sim. muitas vezes eu já tive essa experiência do pai colocar uma criança numa escola de esporte, 3 meses depois acontece um festival, que a gente chama, por exemplo, chamei de festival poliesportivo, onde a criança ia jogar vôlei, basquete, mas é o vôlei e basquete pedagógico, né? Sim. E aí o pai vê a criança jogando um vôlei com uma bexiga, quer dizer, era uma brincadeira de ficar jogando bexiga de um lado para o outro, não podia deixar cair no chão, era uma brincadeira de várias bolas ao mesmo tempo para ver quem fazia, né? Todo mundo fazendo cesta, mas ninguém contava a cesta, e os pais questionando, mas peraí,
Meu filho não veio jogar basquete, meu filho não veio jogar vôlei, né? E aí eu acho que essa questão que você falou do que esperar para os pais, né? Eu não sei se o Wagner no judô tem essa experiência, né? De que os pais vão imaginando que a criança vai lutar, que vai dar um golpe, que vai dar um ippon. Você tem, Wagner, experiência? Você precisou conversar com os pais para preparar nesse sentido? Então, é muito legal assim, mas eu não posso ser longo, porque senão eu vou tomar a palestra. Desde que ela falou do começo até os limites, o que a gente percebe hoje é essa pressão dos pais. O pai leva a criança e ele não quer respeitar todo esse trabalho que a gente fez, aonde a gente chegou para dar essa etapa do festival. A criança de 6 anos com histórias contadas, a que vai competir com 10, adaptado. Ele quer a criança dele lutando porque quer que seja autodefesa para ele se proteger de bullying na escola. Então, nós temos um problema muito grande, principalmente nessa última década, que é educar os pais. O seu filho não vai vir para arte marcial para brigar, para bater, ele vai aprender a respeitar o outro. Então, nós temos um problema sim, Salete, e com o apoio de vocês, a gente tem trabalhado com autonomia para fazer isso, tentando educar os pais. Tem pai que sai rasgando a tamanca e vai embora e fala, então vou levar para outro lugar. Ele leva e encontra lugar que vai ensinar o filho a bater. Faz, claro que faz. Claro que faz. Tem muito lugar assim. Agora, sim, essa parceria com os pais, a gente fala muito de parceria. Às vezes a gente acha que parceria é mandar um comunicado que ele vai ler o comunicado e tá tudo certo. Essa parceria é diálogo, gente. Assim, esses caras não são, a maior parte, não tem formação em psicologia, em pedagogia, em educação física, nada disso. Então, eles são desinformados, eles não são do mal. Eles querem o melhor para o filho deles. Só que a gente tem que fazer com que eles entendam o que é melhor para o filho deles e que a gente sabe o que é. Então, eu acho que a gente tem que abrir para esses pais fazerem parte. Porque na hora que eles fazem parte da construção, eles ajudam. Você vai perder? Vai perder pouquíssimos, mas a enorme maioria vai ser grande parceiro. E às vezes a gente acha isso. Eu lembro quando tinha no colégio, uma viagem que eu estudo do meio, eu levar meus filhos, sei lá eu para onde, e aí vinha um comunicado. E eu tinha que confiar que aquilo ia dar certo. Não, desculpa, me explica como é que é, né? Quem que vai junto, como que é a segurança, quem que acompanha no avião, né? Como é que é? Eu quero saber de tudo isso. Não é um comunicado só que eu estou recebendo, porque você faz todos os anos, mas é a única vez que eu estou levando meu filho. Então, a gente não pensa muito nisso. Se a gente começar a se colocar no lugar desses pais, a gente vai ter um cuidado com a preparação desse evento envolvendo essa turma. E fica muito mais legal. Acho que fica mais legal para todo mundo, né? Para a própria criança, vai para você, fica mais legal para todo mundo, né? O Carlos fez uma pergunta aqui. Ele gostaria de saber de você o que você acha do esporte de 3 tempos. O que é esporte de 3 tempos, gente? Boa pergunta. Eu perguntei para o Carlos e ele não me respondeu ainda. Então, Carlos, vamos lá. Abre o seu microfone. 3 períodos de jogo. Oi, boa tarde. Desculpa, Salete, não ter respondido, é porque eu não vi aqui no chat, tá? Primeiro, eu quero agradecer a Cláudia, né, pela palestra que ela está dando e dizer que muita coisa que ela está dizendo eu comungo, principalmente nessa parte de campeonato e festival. O esporte de 3 tempos, eu não conheço em várias modalidades, eu conheço no futebol, que é a minha área. Inclusive, existe Copa do Mundo desse evento. Vou pegar o futebol como exemplo. Então, eu tenho, antes do jogo, eu tenho as 2 equipes, os professores das equipes e seriam os administradores do evento. As equipes, elas montam as regras. Os combinados são feitos antes. Segundo tempo é o jogo propriamente dito. E o terceiro tempo é o feedback. Então, os moderadores, eles vão sentar com os alunos, com os atletas, e vão ver quem cumpriu as regras. Então, o vencedor não é só pelos gols feitos, mas pelas regras que foram respeitadas. Nossa, muito legal, hein? Muito bacana. Você organiza esse tipo de evento? Oi? Você organiza esse tipo de evento? Eu já fiz em aula algumas vezes. Tá. Eu acho que seria até uma ideia para nós do PEC montarmos. Mas existe campeonato mundial. Quando existe a Copa do Mundo de futebol, existe em paralelo
esse campeonato também. Tá. Nossa, é incrível. Gente, incrível, assim, muito legal, muito, muito, muito bacana. Porque você de verdade compromete o praticante, né, com aquilo que foi construído. Incrível, muito legal. A gente valoriza o fair play. Exatamente, exatamente. Bem bacana. Não conhecia. Valeu a experiência, obrigado. É uma construção fantástica, sem dúvida nenhuma. A Lúcia colocou uma questão em relação à pandemia, que eu acho que, né, mais para a gente refletir junto. E aí, pessoal, a gente está começando a finalizar. Então, se vocês tiverem ainda alguma pergunta, ou façam aqui no chat, ou pode levantar a mão, a gente passa o microfone para vocês, tá? A gente está se encaminhando aí para o final. Eu confesso que para mim passou assim, super rápido. Muito, muito, muito. A última parte eu não me aprofundei muito porque eu achei que era importante passar para vocês. Mas se vocês precisarem de mais informação da última parte, a gente retoma. É que eu vi que o tempo foi correndo, eu falei, ai, gente, eles precisam falar. Mas aí vocês vão perguntando. A Lúcia coloca assim, será que esse período de 3 ou 4 meses, né, que a gente está em quarentena, que a gente está em isolamento social, vai fazer muita diferença se a gente pensar na vida do indivíduo como um todo, né, ao longo da vida toda? Ou pelo menos na adolescência, será que isso faz tanta diferença? Difícil dizer. Não dá para saber, não dá. A gente não sabe o que a gente vai carregar disso tudo, de verdade, assim, né? Como é que a gente vai ler isso depois? Porque eu não acho que vão ser só 3 ou 4 meses, gente. Se fosse 3 ou 4 meses, não teria problema nenhum. A gente volta à vida normal, vida que segue. Mas eu acho que isso deve se estender, né? Vacina, pelo que eu estava vendo, a coisa deve ser o ano que vem, e até que isso tenha uma distribuição em escala mundial, quer dizer, não sei por quanto tempo que isso vai perdurar, como que isso vai se refletir nos relacionamentos, porque a gente vai ter que olhar para o outro e deixar de entender que esse outro pode representar um foco de contaminação, porque é assim que a gente está se vendo hoje na rua, né? Você vai até, sei lá, até a farmácia comprar alguma coisa, chega alguém, você dá 2 passos para trás. Eu lembro, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, eu adoro o canal do Drauzio Varela no YouTube, e ele faz algumas entrevistas fantásticas, e tem uma série de entrevistas que ele fez com os Médicos Sem Fronteira, com os brasileiros que participam dos Médicos Sem Fronteiras. E ele estava entrevistando, agora eu não vou lembrar se era uma enfermeira ou se era uma médica, porque ele entrevista toda a equipe de saúde, que participou eles têm missões, né? São tempos, acho que são 3, 4 meses, algumas situações 6 meses, enfim, que eles ficam imersos naquele trabalho e depois eles são obrigados a se deslocarem, a tirarem férias, porque senão eles não dão conta. E essa pessoa, ela tinha pegado bem essa fase do ebola na África, né? E ela disse que ela estava assistindo TV, uma novela na TV, e aí nessa novela que ela estava assistindo tinha uma cena de beijo, e na hora que ela viu a cena de beijo ela ficou apavorada, ela, não, se afasta, aí depois ela falou, nossa, olha como eu tô maluca, eu tô vendo uma cena, eu não tô na cena, né? Dessa paranoia que era de você não poder se aproximar, senão você se contaminaria. Então eu não sei como é que essas relações vão ser construídas daqui para frente, como que a gente vai fazer. Não é só a questão da interrupção do movimento em si, porque isso sem problema, isso a gente resgata depois. Mas é muito nessa, como é que a gente vai sistematizar essa aula? A gente vai dar aula vamos atender alunos agora de máscaras, enfim, com distanciamento. A coisa vai ser muito diferente daqui para frente, né? E o que a gente vai levar disso? Então, eu de verdade eu não sei ainda assim, tem que esperar passar. Eu acho que depois isso tudo vira história, mas vai ter um período aí que vai ficar esquisito. Esse retorno vai ser muito estranho, porque a gente não vai voltar zerado. Esse é o problema. Se a gente voltasse, acabou, tudo bem, mas não é isso que vai acontecer, né? Então... É uma grande incógnita, né? Essa que é a verdade, é uma grande incógnita. Bom, gente, então a gente vai encerrando. Cláudio, mais uma vez, né, em nome da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de São Caetano do Sul, eu e a Valéria agradecemos aí a sua presença. Vou passar a palavra já para a Valéria também. Antes de passar a palavra para a Valéria, eu queria lembrar vocês
O curso que eu havia falado lá 2 semanas atrás, que ia ter um curso de desenvolvimento motor e tal, é com a Cláudia. O curso é muito legal, está todo em plataforma digital. A Cláudia é super acessível, então tem o e-mail dela que ela está sempre à disposição para conversar. Né, Cláudia? Dá para fazer outro bate-papo desse aqui, enfim, Cláudia é uma pessoa com certeza muito acessível e particularmente, e aí sim eu vou fazer a propaganda, né? Particularmente o que eu mais gosto na Cláudia, gente, é que ela é da gente, ela é da prática, ela não é aquela pessoa que fez mestrado, doutorado, pós-doc, não que ela não tenha feito, mas não é aquela pessoa que fez tudo. Mas claro, o que você fez é muito mais do que isso para mim, né? Tá bom. Ela estudou muito, ela sabe muito o que ela está fazendo, mas ela está na prática, né? Ela dá aula, ela deu aula, ela coordenou, ela é professora, né? Ela está no dia a dia com as crianças, ela está no dia a dia com as pessoas. Então, o que ela traz de exemplo elucida muito claramente aquilo que a gente vive. Diferente daquele curso que você vê uma teoria e fala, tá bom, mas como é que eu faço isso com 30? A Cláudia te responde como é que você faz isso com 30. Mas tem um que não sabe e os outros sabem. A Cláudia te responde. Então, isso eu acho muito legal na abordagem que a Cláudia trabalha, na forma como ela aborda os temas, enfim. Então, por isso eu super recomendo. Então, Cláudia, mais uma vez, muito obrigada.